A psicoterapia junguiana é uma das técnicas fundamentais na terapia holística. Estudaremos agora alguns dados básicos. Carl Gustav Jung foi discípulo dissidente de Sigmund Freud. Uma de suas contribuições à psicanálise foi o desenvolvimento terapêutico de conceitos como inconsciente coletivo, arquétipo e símbolo, sincronicidade, dentre outros. A psicoterapia junguiana utiliza vários conceitos opostos complementares. Temos, por exemplo, o inconsciente individual em contraponto ao inconsciente coletivo, o arquétipo em relação ao símbolo. Vamos falar um pouco sobre isso. O inconsciente seriam todas aquelas informações que ainda não chegaram não conseguimos ainda tomar conhecimento delas. Existe a questão inconsciente individual, ou seja, aquelas questões passadas na nossa vida, que tem a ver com a nossa individualidade e que ainda não estão totalmente nítidas em nossa lembrança. E existe o inconsciente coletivo, ou seja, são ideias universais, são emoções, questões, tudo conceitos pré-concebidos e anteriores e extrapola a ideia do indivíduo, são comum a toda a humanidade. Nós veremos muito isso em relação ao arquétipo e símbolo. O arquétipo, ele é universal, ele é atemporal, ele faz parte do inconsciente coletivo. São ideias pré-concebidas, são padrões de comportamento que são conhecidos por toda a humanidade, como que eles fossem anteriores até a própria humanidade e que cada um de nós já nasce com essa informação. Temos, por exemplo, uma imagem arquetípica do herói. Todo mundo, de certa forma, já tem uma noção pré-concebida do que é o herói. Agora, em contraponto ao arquétipo, que é coletivo, atemporal, existe o símbolo. O símbolo ele já é temporal, ele é regional, muitas vezes até mesmo individual. Ou seja, o símbolo ele encarna uma versão do arquétipo. Nós falamos do arquétipo do herói, que é coletivo e universal. Podemos ter o símbolo do arquétipo, desse arquétipo, como por exemplo Hércules. Hércules ele é temporal, ele é localizado numa cultura grega romana antiga, né? E chegou até nossos tempos de repente porque realmente ele encarna uma ideia que é maior do que o próprio símbolo, que é maior do que a própria lenda, e é comum a todas as culturas. Um outro termo junguiano que tem bastante a ver com a terapia holística é a sincronicidade. Essa é a palavra que designa coincidências significativas, ou seja, relações entre eventos que não são de causa e efeito. São relações percebidas pela pessoa que os vivencia. Ela sente, ela intui que esses eventos estão interligados, que uma coisa tem realmente relação com a outra, mesmo que a ciência oficial jamais venha a perceber essa conexão, né? Para eles só existiria um vínculo se fosse causa e efeito, o resto seria coincidência. Mas quem vivencia uma sincronicidade percebe muito bem essa ligação, esse elo entre os eventos. No caso da terapia floral, por exemplo, as histórias, as lendas, os nomes das flores, elas têm uma incrível coincidência em relação às suas utilidades em terapia. Ou seja, podemos dizer que isso é mais do que uma simples coincidência, já que é um padrão que se repete inclusive para qualquer uma das essências e até mesmo poderia ser aplicado com uma pesquisa de fitoterapia. Então existe uma relação de sincronicidade entre o comportamento das plantas, as lendas ligadas a elas, o significado de seus nomes e justamente o seu efeito terapêutico, a descrição dos momentos em que essas essências vão atuar de forma mais eficiente. Poderíamos dizer
no caso do sistema Ba, que cada uma das essências ela simboliza um comportamento arquetípico, situações arquetípicas, e como tais fazem parte da vida de cada um de nós. Quando a gente começa a estudar as essências, a gente ficou a primeira impressão de que nós necessitamos de todas elas, o que é verdade, porque todos aqueles padrões de comportamento fazem parte de todo ser humano. E é claro que não ocorrem todos ao mesmo tempo, e é justamente daí que vai haver a variedade na escolha, né, na seleção correta de cada uma das essências. Então, de certa forma, cada essência floral ela simboliza um padrão arquetípico de comportamento, um padrão emocional arquetípico. Poderíamos dar outros exemplos nesse sentido de sincronicidade significativa. Na astrologia, um outro exemplo, cada signo ele é um símbolo de um comportamento, de um padrão de comportamento universal, ou seja, a lei que seriam os 12 arquétipos, né, simbolizados por cada um dos 12 signos. Na numerologia, um outro exemplo, né, cada letra ela simboliza um padrão comportamental que é comum a todos nós, digamos assim, também seria um padrão arquetípico. Ou seja, a sincronicidade ela pode ser utilizada para explicar muitas técnicas na terapia holística, até mesmo a acupuntura ou a reflexoterapia. E quando a gente aplica um estímulo num ponto, a melhora se dá não é numa relação causa e efeito, mas sim numa relação de sincronicidade. A pessoa tem um desequilíbrio e esse desequilíbrio aparece numa zona reflexa, por exemplo. Isso não está numa relação causa e efeito, mas é muito mais do que uma simples coincidência. Justamente por isso, para dizer que há uma sincronicidade.